mais uma explicação, versículo por versículo, de Mateus capítulo 6 e o versículo 9 que diz: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nesse versículo 9, temos aqui uma introdução, né, à oração conhecida como oração do Pai Nosso, onde aqui nesse versículo 9, Jesus ele não está aqui apenas dando uma frase para se repetir, mas ensinando como se deve orar e se relacionar com Deus. Então, a expressão desse versículo inicia-se: Pai nosso que estás no céu. Então, essa expressão aqui, ela revela duas verdades importantes, onde a primeira, Deus como Pai, que é proximidade ou aponta para proximidade, cuidado e relacionamento, né? Segundo, nos céus, que refere-se aqui à autoridade, né, à grandeza e à santidade de Deus. Ou seja, Deus é o mesmo tempo íntimo e também soberano. E o versículo continua dizendo: santificado seja teu nome. Talvez isso significa aqui que devemos reconhecer Deus como santo, aquele que é separado, puro e digno de honra, o único digo de honra, e desejarmos, né, que a vida das pessoas, devemos desejar que a vida das pessoas, essas pessoas, elas respeitem e glorifiquem ao nome de Deus. E não usar aqui o nome de Deus de forma vazia ou desrespeitosa, né? E a mensagem aqui central aqui desse versículo 9 é que dentro desse sermão aqui do monte, Jesus ensina a respeito da oração, né? Como a oração ela começa com relacionamento com o Pai, reverência, onde há a pronunciação da expressão santificado seja, né, o teu nome, e antes de pedirmos qualquer coisa, vem a atitude correta do nosso coração. Primeiro, se inicia a oração glorificando e reconhecendo, dando toda a honra e glória para Deus. E em termos simples aqui, é quando orarmos, começa a oração, ela começa relacionando Deus, né, em quem Deus é, em um Pai Santo que merece respeito, confiança e toda adoração e glória. Vamos revisar aqui esse versículo 9, onde esse versículo 9, o texto ele começa aqui com a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, como eu falei no início. E por que Mateus escreve esse versículo? Mateus está aqui apenas registrando aqui um momento em que Jesus não só está corrigindo a forma errada de orar ali do versículo 5 ao versículo 8, mas agora Jesus ele ensina aqui um modelo correto, né, de oração do coração. Então, o que muda aqui? Depois de dizer não orar, que não orasse para aparecer, não usasse repetições vazias, nem pensasse que Deus precisava ser convencido de alguma coisa, Jesus então ele vem e diz: agora vou mostrar, é como se ele estivesse dizendo: agora vou mostrar a vocês como se deve orar. Ele está lhe dando um modelo de como devemos orar. Então, por que essa oração ela começa aqui com a expressão Pai Nosso? Mateus está registrando isso para destacar três ideias aqui principal. Primeiro, relacionamento, que é onde Deus não é distante, mas Ele é nosso Pai. Segundo, comunidade, que é a expressão nosso, que Ele é o nosso, não é? E não só meu, ele não é só exclusivamente nosso, meu sozinho, não, é de todos nós, do seu povo, daquele que invoca a ele. E terceiro, a reverência, né, quando a expressão diz santificado seja o teu nome. Então, é uma reverência que nós precisamos apresentar diante de Deus. Então, o sentido aqui desse versículo 9 aqui
é que esse versículo é uma introdução a um modelo de oração e não uma fórmula mágica, não é? Então, é um exemplo que Jesus está nos dando de uma oração, como devemos orar. Então, Jesus, ele ensina que a oração deve começar com confiança em quem? No Pai, que é Deus. Ela inicia com respeito em ele ser santificado, ou seja, em Deus ser santificado, isso é um respeito que devemos apresentar diante de Deus, e consciência de Deus, né, acima de tudo. Quem é Deus acima de tudo? Então, resumindo aqui esse versículo 9, Mateus escreve esse versículo para mostrar que Jesus está aqui oferecendo um novo jeito de se relacionar com Deus. É um jeito simples, direto, reverência e baseado em confiança, da nossa confiança em Deus e não em formalismo religioso. Eu espero que você goste e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso ao conhecimento, explicação versículo por versículo de maneira simples.